Bom encontrar contigo, saber que você está acompanhando a programação da TV Guarulhos. Olha, gente, é um prazer imenso encontrar contigo aí todos os dias para lhe trazer informação, cidadania, prestação de serviços, pois esse é o objetivo da TV Guarulhos e principalmente do programa Cidade em Debate. Nós falamos de tudo um pouco, de vários segmentos que temos aqui na nossa cidade e o principal, trazer para você informação. Por isso, se quiser participar com a gente aqui, sugestões de pauta, fique à vontade, 3435-6320. Ou então nos enviar e-mail com algum assunto que você queira saber ou algo que esteja acontecendo no teu bairro, no tvguarulhos3@hotmail.com. Bom, gente, as eleições estão aí, né? Muitas coisas vão mudar, outras já estão mudando. E quantas informações novas, não é verdade? Nós sabemos que atualmente existem pessoas que estão aí aguardando, né? Trabalhar em alguma campanha eleitoral. Tem também pessoas que muitas vezes estão aí já trabalhando em campanhas, né, de pré-candidatos. E tem muita informação nova, você precisa saber aí, porque olha, gente, com certeza estar bem informado e bem informada também faz parte nesse quesito. Por isso que hoje nós vamos entrevistar, conversar e saber um pouco mais de tudo que envolve as eleições, pelo menos em parte, né? E talvez numa outra oportunidade, mais assuntos também que surgirem aí, dúvidas, fique à vontade. Nós vamos conversar hoje com ele, que é pai de 3 filhos, advogado, atuando na área jurídico-empresarial do trabalho e eleitoral, gestor ambiental pelo ENIAC, está no 8º semestre de engenharia de produção, mora em Guarulhos há 25 anos, ex-presidente do partido PSB, Partido Socialista Brasileiro, também ex-presidente do partido PMN, que é o Partido da Mobilização Nacional, e ex-secretário adjunto de esportes aqui da nossa cidade. É com muito prazer que vamos conversar hoje com o Dr. Horácio Guilherme Santos, mais conhecido como Dr. Guilherme. Tudo bem? Tudo bem, Cássia? Olha, que bom recebê-lo aqui, viu? Obrigada mesmo pela sua presença. Ótimo. E para esclarecer também inúmeras dúvidas. Bom, aí no teu bairro provavelmente você já deve ter ouvido falar de alguém que é pré-candidato, que está aí almejando uma cadeira no legislativo. Vamos entrar um pouquinho nesse assunto, porque assim, às vezes as pessoas naquele impulso de querer transformar, de querer mudar, de colocar as suas ideias em prática, acaba, eu vou ser vereador, eu vou entrar nisso daí. Só que você precisa estar bem informado e bem informada. Vamos, desde o começo, explicar como que acontece isso, o pré-candidato ou a pré-candidata. Cássia, o pré-candidato, ele normalmente surge, né, porque ele é uma liderança de bairro, ele gosta de ajudar a população, ele quer transformar aquele ambiente onde ele vive, onde ele está, ele quer ajudar a população, né? Ele faz todo tipo de trabalho no aspecto de contribuir para que haja melhorias naquela região dele. Seja presidente de uma associação, seja com uma liderança, como eu já comentei, de bairro, né? E aí, um dado momento, ele resolve se lançar candidato, né? E aí ele tem que procurar um partido, né? E se filiar no partido. E aí que começa toda uma história, né, com relação a essa questão eleitoral. Atualmente, quantos partidos existem? No Brasil, Cássia, atualmente são 35 partidos, né? Bastante, hein? É. O último, em homenagem a vocês, né? É o Partido da Mulher Brasileira, né? Poxa vida, quantos partidos? E aqui na nossa cidade, todos eles, vamos dizer, têm representantes ou aqui na nossa cidade, de repente, tem aqueles partidos mais divulgados, vamos dizer assim? Guarulhos é uma metrópole, né? Imensa. Então aqui existe, sim, representante de todos os partidos, né? Os partidos, é claro que alguns partidos um pouco mais evidentes, outros não, mas existe sim, né? Agora a gente vai entrar no aspecto trabalhista, veja, preste bastante atenção nas informações que vêm agora, tanto para quem vai se lançar pré-candidato, candidato ou candidata, e também para quem vai, vamos dizer, fazer essa prestação de serviço, porque acaba sendo também uma prestação de serviço, seja freelance ou não, mexe com trabalhista, não é? É verdade, é uma prestação de serviço, Cássio. Então, em época de eleições, né, existe aquela figura já tarimbada, conhecida de cabo eleitoral, né?
tem partidos que têm os militantes, né? Qual Ou a seja, diferença entre um e outro? então, o militante é aquele que está engajado no partido, é aquele que é filiado ao partido, é aquele que contribui com o partido, participa de reuniões, ele espera conquistar uma mudança através do partido, porque partido ele é para transformar, né? É um espaço para você atuar. E, então o militante ele é diferenciado, né? O cabo eleitoral é aquele que trabalha em época de eleição. Só eleição, então ele não Só está eleição. afiliado ao partido, ele está lá para cooperar, auxiliar aquele candidato que ele acredita a adquirir uma cadeira, seja no legislativo ou no executivo, Ele que seria pode- para prefeito. Desculpa, ele pode até estar filiado, o cabo eleitoral, a um partido. Entendi. Mas a atuação dele se restringe àquela época de eleição, né? O militante, ele vive a vida partidária, né? Ele participa de reuniões, debates, então ensinamentos, né? Então, assim, é diferenciado, né? Bom, nós estamos entrando agora numa questão trabalhista. Vamos supor assim, vai. Tem o pré-candidato, tem o dia certo agora, porque mudou um pouco, né? A quantidade de dias para se fazer a campanha e também para poder efetivar ali, olha, fulano ou fulana de tal é candidato pelo partido X. Isso. Não é isso? Houve a mudança. Hoje nós teremos apenas, esse ano, nós teremos nas eleições apenas 45 dias de campanha. Então é um tempo Diminuiu muito bastante, curto, hein? né? Nós, antigamente, aí até a última eleição, nós tínhamos 3 meses, né? Agora nós teremos 45 dias. Nossa, um A mês e meio. diferença é muito grande, né? Muito, Né? demais da conta. Então, por exemplo, assim, vai. Para se filiar a um partido é até o dia. Até o dia 2 de abril. Então, quer dizer, quem quiser se candidatar, ser candidato ou candidata a vereador, vereadora, prefeito, que a gente tem Tá os em tempo pré-candidatos, ainda. né? Tá em tempo. Tá em tempo ainda de querer colocar em prática aí seus ideais e tal, procurando um partido que tem os ideais, as ideias que mais se aproximam do que você está achando. E aí as eleições, ou seja, aquele período dos 45 dias começa em agosto. E os 45 dias começa 16 de agosto. Olha só, é pouco tempo, A hein? eleição mesmo, que você poderá começar a fazer a campanha de 16 de agosto. Então, quer dizer, a partir do dia 16 de agosto começa a campanha eleitoral, é isso? A campanha eleitoral. E antes disso, quem começar, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, ó. Vamos supor que tem X pessoa que quer se lançar pré-candidato e tudo mais e começa a aparecer, seja num bairro fazendo uma festa, seja mandando mensagem de zap, pode? A discussão aí é boa. É, né? Porque assim, em primeiro lugar, Cássia, nós temos que entender o seguinte. Se o cidadão, ele não está pedindo voto, Tá. ele está fazendo uma pré-campanha, então ele não está pedindo voto. Ele está fazendo uma festa para reunir pessoas, para ele falar sobre algo que ele acredita, algo que precisa mudar, mas ele não está pedindo voto. Tipo assim, ó gente, eu sou candidato ou candidata a Aí tal não coisa. pode. Não pode. Não pode, porque candidato é só a partir do momento em que ele está no partido e a partir do momento que ele registra a candidatura. Então, enquanto ele não registrar essa candidatura, que não chegou o prazo ainda, né, aí ele não poderá ser candidato e não poderá falar como candidato. Então, assim, nós temos que fazer duas diferenças. Há muitas pessoas que estão fazendo reuniões, Isso, por isso como que eu te você falou perguntei, muito bem, estão fazendo debates, né, estão fazendo comentários, estão indo a alguns lugares, visitar pessoas. Pode, desde que ela não esteja pedindo voto. Se ela estiver indo lá para pedir voto, não pode. Tipo, verbalizar. É. Olha, vote em mim, Não porque pode, tal. não pode. Mas ela, por exemplo, vamos supor hoje que você traga aqui o seu programa, 2 pessoas ou 3 pessoas para falar da cidade. Tá. E até então elas não são candidatas. E de repente elas viram candidata, não tem problema nenhum. Né? Ah, entendi. Agora, ela não poderá vir aqui no teu programa e falar sobre que ela que virá candidata, que ela é candidata, ou que ela pretende ser candidata e está querendo voto. Ela não pode verbalizar esse tipo de coisa. Entendi. Então, assim, a pré-campanha, ela já existe, né? Ou seja, você está movimentando algumas pessoas com o intuito de debater alguns assuntos. Nesse aspecto, pode, né? Entendi. Tipo assim, falar da cidade, do bairro e tal, pode. Mas não que a pessoa, de repente, fale assim, olha, porque se eu estiver fazendo isso, não pode. se eu estiver fazendo aquilo, isso Não pode. tem multa. Tem multa
E aí tem o período, inclusive, que ele poderá ser cassado, né? Se alguém denunciar, ele terá o mandato eletivo dele, né? Tá. Cassado, né? Então, assim, não pode. Alguém pode denunciá-lo, guardar essa imagem e chegar lá na frente e falar, ir ao promotor de justiça, né? E falar, olha, esse fulano de tal estava fazendo campanha antecipada. Não pode. Bom, agora nós sabemos que atualmente, olha, mobilizações gigantescas, né? Percebemos que são feitas através das redes sociais. Seja ela Facebook, Verdade. WhatsApp, enfim, nós sabemos que, nossa, aconteceu algo, você já recebe lá no seu WhatsApp, é assim, é imediato praticamente, né? Aconteceu um fato, de repente já está recebendo ali. Como vai ser isso em relação à internet? Um exemplo assim, vamos bolar um exemplo. De repente, percebemos aí que num determinado site você percebe o nome de alguém ou algo que esteja fazendo. Como que é visto isso? Então, Cássia, são muitos detalhes. Eu acho que a gente teria que ter uma oportunidade para a gente esclarecer vários desses detalhes. O Twitter, a internet, o WhatsApp, nós teríamos, porque são vários detalhes. Mas em linhas gerais, né, nós estamos falando do quê? Daquele que já é candidato lá na frente registrado, não estamos falando de pré-candidatura, né? Tá. Lá na frente, óbvio que tem toda uma forma de regulamentar isso aí. Hoje, né, já foi pronunciado aí pela lei. Agora, hoje, com relação à pré-candidatura, você até pode aparecer num dado momento enviando para um amigo seu alguma coisa, mas você falando sobre um bairro, sobre uma situação, mas não pedindo voto. Sempre Nunca pedindo voto e nunca dizendo que é candidato. Entendeu? Então, eu posso chegar e fazer uma gravação aqui no teu estúdio e falar, vou mandar essas minhas ideias para alguém. Tá. Aí alguém fala assim, pô, gostei das ideias dessa pessoa. Maravilhosas ideias, né? É porque eu vejo, tem muitas pessoas, mulheres falando, né? Já aconteceu muito, de chegar para mim, por exemplo, assim, uma mensagem, uma mulher revoltada por causa daquela situação que teve do remédio contra o câncer e tal, ela estava desesperada mesmo, porque infelizmente ela tem essa doença e aquele medicamento ainda não foi aprovado pela Anvisa e tal, e ela estava assim, nossa, dava vontade de falar, calma, eu vou tentar te ajudar de algum jeito. E de repente isso pode. Pode. Olha, nós vamos a um pequeno intervalo. Logo após o intervalo, nós vamos comentar também sobre telemarketing, né? Você já deve ter recebido em outras oportunidades aí uma gravação, né? Vamos falar sobre isso, se pode, o que não pode, e também sobre as penalidades, que isso é o mais importante, principalmente para quem vai trabalhar em campanha. Prestar muito atenção aí como é que vai ser feita essa relação entre pré-candidato, candidato e quem vai aí cooperar e auxiliar na campanha eleitoral. É rapidinho, nós vamos e já voltamos. Mostra. A TV Guarulhos. OAB Guarulhos. Agende Guarulhos. Lions Internacional. Rotary. ACE Guarulhos. TV Guarulhos, a TV da família guarulhense. Olha Guarulhos, Guarulhos avançando. O programa Leite em Casa já atende a todos os alunos da prefeitura. Bem alimentada, a criança aprende mais. Olha só o resultado. Ah, uma maravilha, né? Ver um filho bem alimentado é a felicidade de todo ser humano, né? Todo pai, né? Mais 11 creches estão em construção e outras 16 já vão começar as obras. Já temos 10 céus e mais 4 estão sendo construídos. Prefeitura de Guarulhos. A gente vê a cidade crescendo. Estamos de volta, viu? Rapidinho. E voltamos. Você hoje já acessou o portal Guarulhos Web? É o portal de notícias da nossa cidade, é Guarulhos em tempo real. Ali você acaba tendo conhecimento de inúmeros fatos que aconteceram na nossa cidade. E aí você fica mais informado, de onde você estiver. Através do celular mesmo, você coloca lá www.guarulhosweb.com.br e ali você tem informação minuto a minuto. É bom demais. Eu praticamente o dia
dia todo fico lá, acessando o Guarulhos App para estar com todas as informações na ponta da língua. Estamos hoje conversando com o Dr. Horácio Guilherme, mais conhecido como Dr. Guilherme. Estamos falando sobre eleições, principalmente o fato, né, e o segmento aí do trabalhista em relação aos pré-candidatos, candidatos e também as pessoas que vão cooperar nessa campanha eleitoral do boca de urna, né? Não pode mais, né? Não pode. No boca a boca, né, para poder passar aí as informações e o que cada candidato se propõe a fazer. Já que comentamos sobre isso, também depois nós vamos falar sobre o telemarketing e, lógico, a prestação de contas que está pegando bastante, né, pessoal? Está bem em cima. Mas antes, vamos falar do trabalhista. As pessoas que vão cooperar, ou seja, vão auxiliar, vão trabalhar, vão comentar. Como que funciona tudo isso? Porque eu tive conhecimento que muitas pessoas entraram na justiça até com causa trabalhista, né, em relação a isso. Foram lá prestar serviços de cooperar para tal candidato ou candidata e, de repente, depois quis aí obter benefícios como se fosse um trabalho, né? Como que é isso? Então, Cássia, hoje na justiça, cada vez mais a questão das garantias e direitos sociais, elas estão sendo ressaltadas pelos juízes, né? Cada vez mais enfeixadas, de forma que aquele cidadão que ele está trabalhando numa campanha política, né, se ele tem ou não esse direito. Sim. Então, assim, hoje existe uma discussão muito forte sobre isso no Brasil. Está meio que crescente, né, se tem direito ou não. É que um vai falando para o outro, ó, entrei na justiça. Viu? A lei das eleições, que é a lei 9.407 de 97, ela fala, o artigo 100, ela fala que aquele que trabalha em época de eleição, ele não tem direito trabalhista, em linhas gerais, né? Tá. Ele é um mero prestador de serviço ali, né? Ocorre que nós estamos tendo em alguns lugares do Brasil algumas decisões já, né? E essas decisões, ela também depende de caso a caso, né? Então, assim, não é qualquer um, mas os candidatos, os futuros candidatos, têm que ficar pouco preocupados com isso. E para tomar cuidado com isso, é importante fazer um contrato de prestação de serviço, né? Inclusive para prestação de conta é importante, é fundamental, né? E deixar bem claro qual é essa atividade que ele vai fazer. Porque, assim, as causas que houveram ganhas na justiça, porque já existem, né? Causas ganhas na justiça de cabos eleitorais que trabalham em época de eleição e ganharam, é por conta justamente de algumas brechas que surgem no decorrer desse contrato. Por exemplo, a pessoa começa a contratar já alguém, Tá. Coloca essa pessoa já em algum lugar, começa a exigir horário dela, começa a pagar por mês. Lá na frente, ela tem já se ela conseguir provar tudo isso, ela tem assim uma grande capacidade de demonstrar que ela de fato era empregada, ela não trabalhou somente em época de eleição, né? Somente de acordo com o artigo 100, né? Da lei das eleições. Ela já vinha fazendo né? isso bem antes. Ela já vinha fazendo, né? Ou até mesmo durante a campanha eleitoral, ela demonstrar também, Cássia, que realmente ela estava encaixada mais nesse contexto que eu estou te falando, né? Estou te falando, ou seja, que a pessoa ali, ela estava muito coordenada como se fosse um empregado. Ou seja, estava cumprindo um horário subordinado a alguém. Como é que se fala? Linear, né? Um horário linear. Todo dia tal horário de entrada, todo dia tal horário. Sendo cobrada desse horário. E também recebendo ordens, né? Porque, assim, o artigo 3º da CLT, ele que fala muito sobre isso, né? Quem é empregado? Empregado é aquele que presta serviço para alguém, exclusivo para essa pessoa, de forma cumprindo horário, subordinada, né? E mediante um pagamento. Encaixou nisso, é trabalhador. Ah, por isso que ganharam, então. Então, aí acaba acontecendo isso, né? Mas aqueles que fazem um contrato e demonstram que não precisa cumprir horário, e sim vir num certo tempo e não recebe ordem. Tudo bem explicado, bem explanado, né? O contrato é uma arma fundamental para evitar esses processos. Porque depois que acaba a eleição, aqueles que não se elegem ficam com esses pesadelos. Aí vem processo, vem conta para pagar, vem um mundo de coisas. Então tem que tomar muito cuidado. E, infelizmente, não são todos os partidos que têm assim uma quantidade de pessoas para informar tudo isso para o candidato, né? E o candidato fica meio que sozinho às vezes, né? E também alguns dizem que isso não é obrigação do partido, né? Então fica aquela coisa, em suma, tem que tomar muito cuidado. Até porque, por exemplo, quando termina as eleições,
30 dias após, tem que prestar contas. Isso, vamos falar da prestação de contas, que hoje em dia nós estamos ouvindo, aí já ouvimos bastante em relação à prestação de contas, que realmente está dando muito pano para a manga, né? Como isso pode ser feito de uma maneira a não trazer tanto pesar para um candidato, uma candidata que de repente vai se lançar agora para trazer novas ideias e tentar mudar o quadro da sua região, enfim, como fazer? Isso, Cássia, é uma questão fundamental, ou seja, a justiça eleitoral, a gente que atua na justiça eleitoral, vem acompanhando alguns partidos, candidatos, a gente trabalha, a gente percebe, colegas também comentam, né? Não é só a gente percebe que cada vez mais a justiça eleitoral está muito rigorosa na questão de prestação de contas. Então, quer ver um erro grave que acontece em várias campanhas? É o cidadão não abrir uma conta. Se ele não abrir uma conta, ele não terá as contas aprovadas. Ele pode mostrar contrato, as notinhas, ele pode mostrar tudo. Mas se ele não abrir uma conta, essa conta vai ser reprovada. Então ele tendo as contas reprovadas, ele vai cair na inelegibilidade. Ele não vai poder mais se eleger durante 8 anos, entendeu? Então é complicado isso. Então tem que tomar muito cuidado. E infelizmente, por exemplo, não estou aqui para criticar ninguém, apenas para elucidar, né, para esclarecer, quando a gente, por exemplo, teve à frente de partido, até por conta da nossa atuação, a gente orientava muito, né? Olha, não faz isso, vamos fazer assim, corrige aqui, olha, arruma esse papel, não faz, vamos fazer certinho. E muitas vezes a gente fazia toda a documentação e ajudava a pessoa. Mas tem partidos, né, que não tem tanto esse rigor, esse cuidado, né? Não estou aqui metendo pau em partido, mas eu digo que todos os partidos deveriam ter, né? Pelo menos ajudar, orientar, né? E o que acontece? Ele não terá as contas aprovadas. E aí ele vai ficar na inelegibilidade. E ficar na inelegibilidade é muito ruim, né? Porque às vezes, hoje ele não teve voto para se eleger, mas na próxima ele teria. E ele não vai poder ser candidato. Então o melhor mesmo é abrir essa conta. Todas as movimentações, seja de entrada, de receita, de despesa, de saída, todas movimentadas ali, até notinha de combustível. Tudo, né? Notinha. Por exemplo, nós temos partidos aí em vários municípios do Brasil que, assim, vamos dizer, não é época de eleição, né? Não é ano de eleição, então não tem atuação nenhuma. Aí o partido deixou de abrir uma conta. Não pode. O partido tem que abrir uma conta. Ah, mas nós não tivemos dinheiro, nós não tivemos recurso nenhum, doação nenhuma. Não interessa. A Justiça Eleitoral quer uma conta para que possa controlar, saber o que está acontecendo. Então, assim, é fundamental. Até, quer ver, existem detalhes tão interessantes. Às vezes, quem vai ajudar na prestação de contas é um contador. E esse contador tem que ter uma nota dele. Na hora de prestar a conta, tem que estar lá a nota na documentação de que ele foi o que emprestou a conta. Nossa. Porque que ele ajudou a prestar a conta, né? Quem presta a conta é o candidato. Isso é por época de eleição, de que terminou a eleição, lá na frente, né? Então, o contador, ele tem que, inclusive, emitir uma nota, né, para a pessoa de que ele prestou esse serviço. E se foi o serviço que ele não cobrou, ele tem que emitir uma nota que foi doação. Tá vendo como é complicado? A justiça está exigindo isso o tempo todo agora, ultimamente. Então, assim, eu estou ressaltando isso porque os candidatos, quando registrarem sua candidatura e que terminar a eleição, por favor, tome cuidado com isso, porque isso precisa de gente com muito rigor para acompanhar isso. Para não ter muitos problemas depois. Nós temos 1 minuto para suas considerações finais e só me responde sim ou não. Telemarketing, sabe? Aquelas gravações que você recebe e de repente, olha, não sei o que, pode ou não? Então, já lá atrás não podia. Por época das eleições, aí acontece que o tribunal vai soltar uma resolução. E essa resolução vai acertar ou não isso aí. Ultimamente não pode, mas, por exemplo, o fundamental, Cássia, é o seguinte, quando você mandar uma mensagem para alguém, esse dispositivo ele tem que ter alguma coisa que a pessoa possa recusar essa mensagem. Entendi. Ou seja, não quero receber. Não quero receber mais isso. Então aí sim, por isso que nesse caso pode. Porque a pessoa tem a capacidade de falar assim, não quero receber. E já quando manda por o MSN, né, aquele antigo, não tem como você dizer que não quer, você já recebeu. Né?
Agora, se forem mandar mensagem pelo WhatsApp, vai ter que ter um programinha, um aplicativo ali, que tem um dispositivo que dê De bloqueio ou condições de recusa. bloquear, recusar, e, né? Então, assim, em que pese o próprio aplicativo já tem. Olha, eu tinha tanta coisa para perguntar, mas é que é ao vivo e é super rápido. Muita coisa, né? Você vai voltar porque nós vamos falar de mensagens, enfim, na outra semana nós vamos marcar um dia, porque a agenda dele também é bastante restrita, uma vez que ele não presta serviço somente aqui na nossa cidade, mas também viaja bastante, para falar sobre o WhatsApp, pessoas que de repente vão falar mal de outro candidato, é tantas coisas, são inúmeras dúvidas. Verdade. E já te agradeço por ter vindo aqui, obrigada mesmo pela tua presença aqui no nosso programa. Obrigado, Cássio, pelo convite, foi uma honra estar aqui. Telefone de abraço a todos. contato, Facebook, quer deixar algo que de repente alguém queira te perguntar, tirar dúvida e tudo mais, fica à vontade também. Eu vou me reservar não colocar telefone, até por conta da questão de advogado, né? Porque eu, inclusive, sou do quadro da ética da OAB, então eu gostaria de que Envia pra gente. consulte um advogado, né? Exatamente. Obrigada, viu? Um abraço. Sucesso. E olha só, gente, continue na programação da TV Guarulhos. Aqui você tem Cine Clássicos, de segunda a sexta, às 22 horas. E Cidade em Debate comigo, Cássia Franco, de segunda a sexta, às 18 horas. Ah, de segunda-feira tem Now Play, às 19h30, com Júnior Silva. Você vai gostar, um programa musical, ó, fantástico. Beijo, abraço e tchau, tchau. Deus abençoe grandemente sua vida. Até a próxima edição. Viu como passa rápido?